O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Fala pessoal! Eu sei que a COP30 já ficou no passado para muita gente, mas a real é que ela rendeu muita informação aqui para o Ciência Suja e segue gerando repercussões. Então essa pílula aqui vai voltar para a conferência e trazer outro assunto bem importante, na voz da nossa Meg Rodrigues. Bom episódio! Sem dúvida, a ciência mostra que se a gente continuar degradando as florestas tropicais, nós vamos ter talvez 1 a 2 pandemias por década. Aí você ouviu Carlos Nobre, um dos cientistas mais renomados do mundo na área do clima. Ele deu essa declaração para a revista Cenarium durante a COP30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas que aconteceu em Belém recentemente. O Carlos era uma figurinha carimbada lá na Blue Zone, a área das negociações. A gente via ele toda hora gastando muita saliva e sola de sapato para fazer valer a voz da ciência no evento. Ele fez parte de um comitê encarregado de pautar os negociadores com evidências científicas sobre a crise climática. Foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu na COP. E esse vídeo do Carlos Nobre logo se tornou um dos mais vistos do Instagram da Cenarium sobre o evento, com 160 mil visualizações. Ele também tem mais de 500 comentários, a maioria deles bizarros. Afinal, juntou 2 pautas importantes do negacionismo científico atual, a pandemia e o meio ambiente. Tinha umas coisas do tipo: mentira, a pandemia foi criada, o Covid-19 foi criada e não natural. E o ecossistema não é afetado como eles falam pela unanimidade, não globalmente. Só para exemplificar, a Amazônia ocupa menos de 1% do território global. Como ela poderia ser o pulmão da Terra? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tenho certeza que terá pessoas que irão concordar com este senhor senil. Mas uma coisa tem tudo a ver com a outra, sim. E o próprio Carlos Nobre, que falou com a gente, explica. A degradação das florestas tropicais de todo mundo gera um gigantesco risco para nós humanos, as epidemias e as pandemias. A degradação da floresta tropical da África é que gerou 2 pandemias, Ebola e HIV. O ano passado, pela primeira vez na história, em 500 anos, desses europeus chegaram aqui, 2 epidemias, febre amarela e febre urupuxo. Febre urupuxo espalhou pelo Brasil todo. A ciência mostra 48 zoonoses, vírus que podem virar epidemias, inclusive pandemias. Sério, gente, eu queria ter a autoestima da galera que sai comentando absurdo em postagem com Carlos Nobre. Mas é isso. Além da missão Flop 30, que a gente mencionou na primeira pílula especial da COP30, as mudanças climáticas estão sendo alvo de muita, mas muita desinformação online. Tem umas teorias da conspiração mais doidas mesmo, ou afirmações supostamente científicas, mas distorcidas, como essa história de Amazônia não ser importante porque só ocupa 1% do território global. Não é o tamanho de um ecossistema que faz ele ser importante. Mas o outro, bastante óbvio que a pessoa que fez esse comentário é ignorante de ciência, a Amazônia, ela absorveu em milhões e milhões de anos uma gigantesca quantidade de gás carbônico. Se a gente continuar com o aquecimento global e com o desmatamento, em 30 a 50 anos nós vamos perder 70% da Amazônia. Autodegradação, vai ficar um ecossistema com dossel aberto, super degradado, vai liberar mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico. Eles também falam que os eventos extremos sempre aconteceram, o que é verdade. O negócio é que a frequência aumentou e hoje eles são muito mais comuns. Também dizem por aí que as mortes pelo clima diminuíram no último século. Isso até que é parcialmente verdade, porque tem menos gente morrendo de frio e hoje é possível antecipar e se preparar melhor para os eventos extremos. Só que as mortes por calor estão aumentando. E tem também um ataque coordenado contra a COP30, que merece, sim, suas críticas, como a gente discutiu bem no MesaCast sobre os desafios da ciência na COP. O ponto aqui é que o pessoal está atacando a própria finalidade da COP e negando as evidências sobre as mudanças climáticas. Para vocês terem ideia, o Leandro Narlock, que a gente mencionou na pílula da Flop 30,
chegou a instalar um outdoor em Belém com essa informação, entre aspas, de que as mortes por clima caíram. E essa campanha difamatória começou bem antes da COP. Um relatório recente do Observatório da Integridade da Informação e do Climate Action Against Disinformation, CAAD, aponta um aumento de 267% na desinformação relacionada à COP entre julho e setembro de 2025. Eles detectaram mais de 14 mil exemplos na internet, enquanto outras análises trouxeram dados de milhões de pessoas impactadas. Isso não é exatamente uma novidade. Há anos os cientistas estão de olho na desinformação sobre o meio ambiente e no seu potencial danoso. Mas o problema parece estar piorando. Não à toa, essa é a primeira vez que a COP discute a integridade da informação climática. Queremos realmente transmitir a mensagem aos governos, mas também a todos os demais, de que não conseguiremos alcançar nossas metas climáticas acordadas internacionalmente se não enfrentarmos os riscos presentes no nosso espaço informacional. Aí você ouviu a Charlotte Scadden, conselheira sênior das Nações Unidas para a Integridade da Informação. Ela é uma das lideranças que encabeçam a Iniciativa Global para a Integridade da Informação sobre a Mudança do Clima, e eu a entrevistei em Belém. A Charlotte participou de uma plenária que propôs uma declaração formal reconhecendo a gravidade do tema. Esse documento foi assinado por 18 países, incluindo o Brasil, que participou ativamente da sua elaboração. Sim, gente, como temos cada vez mais aprendido no Ciência Suja, a desinformação climática não é só uma bobeira num comentário de um vídeo do Carlos Nobre. Essa desinformação nas redes sociais até preocupa o pessoal, mas isso aí é a superfície só. As raízes do problema são tão profundas quanto os poços para extrair petróleo no pré-sal. Tá todo mundo careca de saber que os combustíveis fósseis são a principal causa das mudanças climáticas. Mesmo assim, o termo nem foi mencionado em nenhum compromisso formal na história das COPs. Só na COP28 que se falou em uma transição para longe dos combustíveis fósseis. Sem nenhum detalhe, uma coisa super vaga. E agora em Belém o tema também não estava na agenda, mas foi proposto por fora pelo Brasil. Até parecia que ia, mas não foi. Estranho, né? O principal problema para o aquecimento global ficando de fora de todas as decisões importantes de todas as COPs. Sabe como essa mágica acontece? Com uma baita ajuda da desinformação espalhada por lobistas dentro das próprias COPs e dos governos. Escuta só a Kate Sell, que é da Union of Concerned Scientists, a União dos Cientistas Preocupados. E sim, o nome dessa entidade é muito bom. 1 em cada 25 participantes da COP é um lobista do combustível fóssil. É isso, é uma loucura. Talvez não dê para ouvir por causa da tradução, mas tinha uma mulher fazendo um uau no meio da fala da Kate. Então, é a Amy Westervelt, jornalista independente que há décadas investiga as artimanhas da indústria dos combustíveis fósseis. Eu conversei com as duas em Belém. Enfim, fato é que tinham 1.600 lobistas na COP. Seria a segunda maior delegação, que só perderia para o Brasil, que era o país anfitrião. Para você ter ideia, 360 indígenas foram credenciados para a Blue Zone. E o comitê dos cientistas tinha 11 pessoas. Claro que tinha muito cientista ali, fazendo parte de outras frentes. Mas quem será que é mais ouvido? Acho que os resultados frustrantes da COP meio que respondem isso, né? Lá dentro, esses lobistas minimizam esforços para reduzir emissões e ficam defendendo o uso de soluções tecnológicas como a geoengenharia para capturar carbono da atmosfera. E não pensa que é fácil saber quem é lobista não, viu? Acho que uma das coisas interessantes é que é muito difícil descobrir quem é que é de fato um lobista, porque eles não são identificados dessa forma. Muito frequentemente são credenciados como parte de delegações das nações. Tá aí a Kate de novo. Já a Charlotte Scadden, da ONU, explicou que a ação deste setor é uma das principais preocupações no campo da desinformação climática. A Chloé Pinheiro, nossa produtora, falou sobre isso com ela depois, por mensagem. Eu vou ler a resposta dela para vocês. Abre aspas. A indústria dos fósseis tem um histórico de décadas de esforço em negar, distorcer e atrasar ações contra o uso de combustíveis fósseis. Eles usam muitas táticas para minar a integridade da informação, incluindo greenwashing e fazendo autoridades acreditarem que o público se opõe à ação climática, quando na verdade é o contrário. Fecha aspas. A coisa é intensa mesmo e dá resultado. Para dar um exemplo,
Depois de muita discussão na COP30, a presidente da União Europeia afirmou que o bloco não é contra os combustíveis fósseis, mas sim contra as emissões de gases poluentes geradas por eles. Como se a imensa maioria das emissões não viessem justamente dos fósseis. E como se a gente tivesse tecnologia para lidar com toda essa poluição. Um spoiler aqui, não temos e não teremos tão cedo. A gente falou nisso no episódio Picaretagens para Adiar o Fim do Mundo. Essa desinformação mais institucional também se espalha para a população, incluindo aí as redes sociais. E isso não é achismo. As petroleiras gastam muito dinheiro todos os anos para moldar a opinião pública. Em 2023, elas torraram mais de 5 milhões de dólares em anúncios na Meta, a dona do Facebook e do Instagram, para descredibilizar a COP28, revelou um relatório recente do CAAD. Pois é, eles pagam para te convencer que a COP não funciona para nada, enquanto isso eles estão lá dentro disputando espaço nas negociações. Aliás, a Amy Westervelt, aquela jornalista independente de meio ambiente que soltou uns uaus na fala da Kate Sell, estava afirmando que tem uma espécie de aliança profana entre as Big Techs e as Big Oil, como as petroleiras são chamadas em inglês. Escuta ela aí. Estou vendo muito esse discurso de IA para o bem. Estou vendo muito de geoengenharia, todas essas coisas. E parte disso está, sim, sendo financiada e impulsionada pela indústria de combustíveis fósseis. E parte está sendo financiada pelos novos amigos deles na indústria de tecnologia. E veja, eles andam de mãos dadas, porque o pessoal do petróleo é um dos maiores clientes do pessoal da tecnologia. É um ganha-ganha. As plataformas levam dinheiro de propaganda das petroleiras, enquanto mantém os usuários mais engajados na desinformação. Fora que a pauta ambiental também não interessa muito para as Big Techs, já que elas estão investindo pesado na inteligência artificial. E a inteligência artificial exige data centers, umas estruturas colossais, cheias de computadores de última geração que drenam recursos naturais. Algo que a gente já abordou no episódio Vale Tudo pelos Data Centers, de setembro do ano passado. Em painéis e eventos paralelos na COP, a inteligência artificial, inclusive, estava sendo vendida como uma das soluções para a crise do clima. Tem um artigo muito bom sobre isso da Laís Martins, do Intercept. Parece fazer tudo parte de uma grande estratégia de deixa o pau torar que os gurus da tecnologia resolvem depois. E tem também uma ideologia política envolvida nisso tudo. Muito do que estou vendo é essa rejeição da própria ideia de colaboração global e de governança global, tanto neste tema quanto em qualquer outro. Muitos grupos de direita em países do mundo inteiro parecem cada vez mais defender esse discurso do tipo: a gente quer cuidar só do que é nosso e o resto é que se vire. Não queremos a União Europeia nos dizendo o que fazer e não queremos a ONU nos dizendo o que fazer. E isso tudo cai como uma luva para qualquer grande empresa que cause danos à sociedade e queira fugir de regulação. Na verdade, para Kate Sell, da União dos Cientistas Preocupados, essa ascensão da extrema-direita pautada em desinformação é parte da estratégia das petroleiras. Não é por acaso que eles estão financiando o movimento antitrans nos Estados Unidos. Não é por acaso que estão financiando a redução dos direitos das mulheres em todos os lugares, ou campanhas antinegros, antipardos. Isso é deliberado para fomentar ações antidemocráticas e o aumento do autoritarismo. Porque uma vez que conseguem isso, enfrentam muito menos resistência por parte da população. Você silenciou as pessoas, os 89% da população global que querem mais ação. Parece mentira, mas o CAAD também mostra que 80% das principais organizações antitrans dos Estados Unidos receberam financiamento do setor de combustíveis fósseis. Diz o relatório deles. Essas organizações têm usado as questões interseccionais da guerra cultural para recrutar membros da, abre aspas, machosfera, fecha aspas. Porque embora a desinformação climática não seja algo popular, culpar outros com a ajuda das Big Techs aparentemente é uma maneira viável de consolidar ainda mais o apoio entre homens, principalmente brancos e conservadores. O clima, assim como a saúde na pandemia, virou mais uma arma da polarização política, embora também tenha negacionista de esquerda achando que a gente ainda vai ter mais benefício do que problema extraindo petróleo. É um buraco que a gente ainda entende pouco,
mas que vai muito além de comentários cheios de autoestima nas redes sociais. Um dos objetivos do Comitê de Integridade da Informação é justamente entender tudo isso. Um objetivo é fortalecer a pesquisa, porque, para poder lidar com esse problema, precisamos realmente compreender o que está acontecendo. E não temos pesquisa suficiente que não esteja em inglês e que seja produzida na maioria dos países do mundo. Vai ser preciso chafurdar em poços lamacentos para desvendar os mecanismos da desinformação climática. E que papel a manipulação de dados científicos e a cooptação da própria ciência por grandes empresas exercem nesse cenário. A gente só torce para que esses estudos e as ações depois deles sejam mais rápidas do que o ritmo das COPs. Esse episódio do Ciência Suja foi escrito pela Chloé Pinheiro e apresentado pela Meg Rodrigues, que também fez as entrevistas com as fontes. A edição e a sonorização são do Caio Santos. O roteiro foi editado por mim, Théo Ruprecht, com apoio da Chloé e do resto do grupo. As vozes complementares são de Betina Neves, Isabela Neves, Isis Della Preve e Pedro Belo. Muito obrigado, gente! O Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que fomenta a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Reportagens.